O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, deu um prazo para que a região de Tigray do país, que tem desafiado o governo central, se renda. O prazo termina hoje. Não atender o prazo significa que as tropas da Etiópia vão marchar sobre a capital da região, Mekele. A ONU já alertou da possibilidade de crimes de guerra na região e a Anistia Internacional já confirmou que houve um massacre de centenas de civis por forças contrárias ao governo. A cereja do bolo? O primeiro-ministro envolvido no conflito é ganhador do Nobel da Paz de 2019. Muita coisa, né? Calma, eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos discutir a situação perigosíssima vivida pela Etiópia e como ela começou. O vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou te contar um pouco sobre o que a Etiópia vive hoje. Em segundo lugar, eu vou te falar um pouco mais sobre a história do país e como ele chegou a isso. E por fim, em terceiro lugar, eu vou te falar de alguns dos desafios envolvidos nesse conflito. Se gostar desse vídeo, então deixe o seu like aqui e mande para um amigo para conscientizar mais uma pessoa sobre essa crise humanitária. E claro, se quer continuar a ser a pessoa que luta por direitos humanos e dignidade para todos, então se inscreva aqui no canal para não perder nenhum envio e ficar sempre informado sobre os problemas do mundo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. As eleições nacionais da Etiópia foram suspensas a mando do primeiro-ministro Abiy Ahmed por causa do Covid. A região de Tigray ignorou a decisão do governo central e realizou eleições próprias em setembro, desafiando essa diretriz. Agora, tanto o governo em Mekele, capital de Tigray, quanto o governo em Addis Abeba, capital da Etiópia, chamam um ao outro de ilegítimo. E no dia 4 de novembro, o conflito de fato começou. Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, acusou as forças de Tigray de terem atacado uma base militar etíope, próxima à capital da região, Mekele. A partir daí, ele ordenou que tropas do governo marchassem sobre Tigray. É um conflito fácil? Não. É estimado que Tigray tenha 250 mil homens divididos entre grupos paramilitares e milícias altamente treinadas. É esperado que esse conflito piore muito antes de melhorar. Desde 4 de novembro, quando as agressões começaram, milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Também foi denunciado pela Anistia Internacional o massacre de centenas de pessoas pelas forças de Tigray. Agora, vivemos um momento de tensão. No último domingo, dia 22, o primeiro-ministro deu 72 horas para que as forças de Tigray se rendam. Caso os dirigentes da região se recusem a fazer isso, as tropas do governo central vão marchar sobre a capital de Tigray, Mekele. É uma cidade com 310 mil habitantes e forças da ONU e de outras organizações internacionais que estão observando o conflito já se disseram alarmadas com o contingente militar estacionado próximo à cidade. Organizações internacionais temem que em um conflito dessas proporções, em uma cidade dessas proporções, envolva inevitavelmente os civis, o que configura crime de guerra. A Etiópia já disse recusar intromissões ilegais de forças estrangeiras no que ela vê como um problema exclusivamente interno. Ainda assim, é difícil não perceber o contraste de vencedor do Nobel da Paz a possível criminoso de guerra. É uma situação complicada. Agora, falando um pouco sobre a história que nos levou a esse conflito. Desde 94, a Etiópia vive um modelo federalista dividido em 10 regiões controladas por grupos étnicos locais. A região de Tigray, foco do conflito, é uma delas. Ela é governada pela Frente de Libertação do Povo de Tigray, TPLF, um dos partidos mais influentes do país. Esse partido foi instrumental para acabar com o governo militar que durou até 1991 e foi o principal responsável pela construção do atual modelo etíope. Esse modelo federalista permitiu que a Etiópia crescesse e se modernizasse, mas atualmente é criticado por não ser democrático e por ter comportamentos contrários aos direitos humanos, como censura e perseguição política. Os questionamentos, com o tempo, levaram a grandes manifestações no país, e essas grandes manifestações levaram à escolha de Abiy Ahmed como primeiro-ministro em 2018. Ahmed assumiu o cargo prometendo mudar esse sistema. Ele criou um novo partido chamado Prosperidade
e retirou do governo os líderes acusados de corrupção e abusos. Como o partido TPLF de Tigray tinha sido um dos mais influentes na confecção do novo modelo, também foi ele que teve mais membros retirados do governo nessa limpa. Abiy também firmou um tratado de paz com a Eritreia, país com o qual a Etiópia tinha um conflito de longa data. O fim desse conflito rendeu a Abiy Ahmed o Nobel da Paz de 2019. Mas aí vem o problema. A Eritreia faz fronteira com a região de Tigray. Quem mais sofria com o conflito e, portanto, menos gostava da Eritreia era a população de Tigray. E o TPLF, representante de Tigray, criticou profundamente a aproximação de Abiy Ahmed com o líder da Eritreia. De vários desentendimentos de pequeno e médio porte, veio, em setembro, um grande desentendimento: as eleições. Tigray ignorou o comando do governo e fez eleições por conta própria. Eles disseram rejeitar a legitimidade do governo do primeiro-ministro porque ele não havia sido testado em eleições nacionais. E o primeiro-ministro, por outro lado, se irritou com o desafio feito pela região e disse que as eleições eram ilegais. A partir daí, vocês sabem o resto. E tratando agora das dificuldades desse conflito da Etiópia com a região de Tigray acontecer no meio de uma pandemia. Eu vou tratar de 3 pontos aqui, só para ilustrar o quão problemático o conflito entre essas duas forças é. Um primeiro desafio: ainda há pessoas que se lembram das contribuições do TPLF, partido mandante de Tigray, para a Etiópia. Debretsion Gebremichael, líder de Tigray, foi uma das figuras mais influentes no combate ao governo militar da Etiópia e uma das figuras mais importantes para a reconstrução do país no pós-governo militar. Ele é lembrado principalmente por ter sido o principal responsável pela construção e expansão das redes de comunicação da Etiópia, tanto internet quanto telefone. O governo da Etiópia é questionado por sua falta de democracia desde o governo que foi instaurado em 94, mas também foi esse governo que teve como lema 3 refeições por dia para os etíopes. E essa foi uma promessa que eles entregaram. Os etíopes mais velhos se lembram disso. E isso pode ser um obstáculo para a estratégia de Abiy Ahmed de pintar Tigray como inimiga. E se você não tem um inimigo claro, é difícil manter esforços de guerra. Um segundo desafio aqui é o Covid. Não dá para fazer um vídeo em 2020 e não falar de Covid. E é pior ainda para os etíopes, porque os refugiados e deslocados pela guerra vão ser obrigados a se aglomerar em campos de refugiados até que tenham a possibilidade de buscar um novo lar. Provavelmente serão rejeitados ou maltratados em outros países, porque ninguém quer importar o vírus. Na própria Etiópia, caso continuem lá, pode levar meses até o conflito terminar. E isso significa meses sem teto, com uma alimentação pobre. Isso se houver alimentação. E tudo isso sem mencionar a possibilidade de que o massacre, como conduzido pelas milícias de Tigray, se repita. E um terceiro desafio em torno desse conflito é: a comunidade internacional dificilmente vai conseguir intervir antes de o pior acontecer. O Covid está ocupando a agenda da maioria dos países que poderiam parar ou mediar o conflito. O próprio Conselho de Segurança, que deveria discutir situações como essa, está praticamente inerte desde março. E intervenções levam tempo e dinheiro. E, infelizmente, essas são 2 coisas que pouquíssimos países estão dispostos a empregar nesse momento. Há ONGs e agências humanitárias da ONU a postos, mas, sem a ajuda dos países, o máximo que elas podem fazer é ajudar a minimizar o sofrimento das vítimas e não impedir que o conflito aconteça. A Etiópia, infelizmente, passa por um momento sombrio. E se seguir a tendência que se mostra, esse conflito deve piorar. Ficamos de olho aqui no Nick Internacional para as cenas dos próximos capítulos. Esse foi o vídeo dessa quarta-feira aqui no Nick Internacional. Espero que você tenha se interessado. Se gostou do vídeo, então, por favor, deixa o seu like aqui, manda para um amigo. E claro, se não quer perder nenhum envio de temas do Brasil e do mundo, então não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar ligado nos próximos capítulos do Nick Internacional. Vejo vocês com o próximo vídeo na sexta-feira.